Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Mais um episódio do Growth com Hack. Estamos aqui, segunda metade? É isso? Quase acabando? Clima de Copa? Como é que tá aí, Camila? Tá clima de Copa, né? A Copa já começou. Estamos animados, ainda nervosos a cada episódio, Sempre. mas tem sido muito legal. Então, quem ainda não assistiu, assistam os outros episódios, indiquem para os amigos. E vamos falar do nosso convidado de hoje? Vamos. André, seja muito bem-vindo, por favor. Valeu, obrigado pelo convite. Legal estar aqui com vocês. Bom, o André tem um monte de coisa, né, para contar. Pode falar, se apresentar um pouquinho, né? A gente sabe que você é pai, marido da Fabi. Um beijo pra Fabi, também maravilhosa, que toca com a gente. É músico e tem uma carreira aí muito bacana com o mundo do esporte. Então, deixar você se apresentar um pouquinho. Vascaíno, né? Claro. Não sou vascaíno, Claro. mas o Vasco é um dos clientes que eu trabalho, né? Eu sou hoje diretor de negócios da FENG, que é uma empresa de marketing esportivo focada em engajamento, principalmente de torcedor de futebol, mas também entra de vez em quando em outros esportes e coisas de entretenimento, que trabalha bastante, trabalha com produção de conteúdo para redes sociais também, trabalha com coisas de mídia paga, trabalha com construção de bases de dados para clube de futebol. Enfim, tem alguns projetos diferentes, mas a gente faz muito programa de sócio-torcedor. E aí faz para Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, a gente faz com São Paulo, faz hoje com Barcelona de Guayaquil, no Equador, estamos começando com a Universidade de Chile, lá Isso, Latam. em Santiago. Pois é, estou acumulando milhas ultimamente. Eu falei antes de começar, né? Mas o André tava com 1000 viagens e conseguiu encaixar esse momento aqui. E é isso. Antes eu trabalhei por alguns anos no Flamengo. Eu estou trabalhando com isso em marketing esportivo desde 2013. E aí eu fui para a Golden Goal, que é uma das empresas do grupo, né, onde eu trabalho. Depois fiquei 3 anos no Flamengo. Numa época que o Flamengo estava dando a virada dele, né? Tipo, agora a gente vê o que é o Flamengo, mas ninguém sabe o duro que eu dei. Ele pegou o Flamengo em outra situação. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Foi a época, né, do início desse trabalho que deu no Flamengo de hoje. Eu fiquei por 3 anos lá e aí vim para frente quando ela foi criada. Antes eu trabalhei por 10 anos em marketing digital no Telecine, né? Teve por assinatura. Que também foi um... Eu tive uma longa passagem de 30 dias pelo Telecine. Depois eu conto essa foto. Eu trabalhei lá por 10 anos. E foi uma coisa assim, quando eu fui trabalhar com marketing online lá, acho que era assim que chamava. O pessoal achava que eu fazia informática. TI. Pedia pra você ajeitar a impressora. Dúvidas de Excel, o Windows está travando, tipo... Porque era cuidar do site, assim, no início. Então eu via, cara... começar a ter coisa para celular, começar a ter rede social, eu explicando o que era Twitter numa reunião de trabalho para convencer a criar o Twitter do Telecine. Então, assim, foi a gente viu tudo a gente, né? A nossa geração pegou as coisas acontecendo e continua vendo. Então, eu achava que eu ia ser criativo de agência de publicidade quando eu fiz faculdade. Olha só. Então, eu cheguei a trabalhar em agência por um tempinho. Forma caráter, né? Todo mundo que já passou por agência forma caráter. Jantar pizza em cima do teclado e tal. Virar a noite fazendo concorrência. Eu acho que vocês têm uma coisa em comum que agora que eu lembrei mesmo. Os dois começaram a trabalhar muito cedo e de uma forma muito desesperada por causa da paternidade, né? Eu acho que isso fui pai, eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha 21. Roberto, eu era estagiário de uma agência de direção de arte e redação. Na época, você vê como é que são as coisas. Eu recebia algumas propostas para trabalhar em agências online, que ainda existia agência online. E offline. Eu comecei com marketing offline. E eu sabia fazer site em HTML. Pô, habilidade. Tá? Era super habilidade para a época. Então, volta e meia, alguma agência online me chamava, né? Me chamavam, eu ia ganhar mais, mas eu queria trabalhar em agência para fazer anúncios. Publicidade tradicional, né? Assim. Aí eu recusava. Aí quando eu descobri que eu ia ser pai, eu fui falar com a minha chefe lá. Falei, olha, então, não tá dando mais para recusar. Mas aí eu fiquei um tempinho ainda em agência e depois eu saí achando que eu ia fazer... Achando não, eu cheguei a começar a criar uma agência porque eu comecei a ter freelas e aquilo já estava me pagando mais do que... A agência pagava, fiquei por uns 2 anos. O Fluminense, o meu primeiro cliente de futebol, inclusive, nesta época. Sem querer, viemos em homenagem. Gente, isso aqui foi um erro. Era pra eu estar com a camisa do Vasco, tá?
E aí depois aí eu fui parar no Telecine e caí no marketing. Assim, tinha uma amiga minha trabalhando lá, abriu vaga, ela me avisou, e era para online, eu sabia fazer site, isso ajudava. E eu tinha acabado de fazer um site sobre cinema. Tipo, que massa. Entre amigos para publicar crítica de filme e tal. Eu ia à cabine de filme para ver os filmes antes deles saírem. Lembra o bonequinho Viu? Era essa tipo época, isso, né? era exatamente isso. Inclusive tinha um bonequinho para dar cotação pro filme. Crianças, era assim que a gente escolhia o filme antigamente. Eu olhava lá, bonequinho aplaudindo em pé. Quando o bonequinho tava sentado ou dormindo, esquece, não Cara, vai. mas aí na entrevista pro Telecine eu mostrei esse site e a mulher falou, meu Deus, Que incrível. é perfeito. Bem, Aí eu fui trabalhar e fiquei lá um tempão. Legal. Foi bem bom, mas é isso. Então, hoje a gente vai falar de growth no mercado esportivo, assim. Acho que a gente tem muito assunto. Boa. E eu quero entender, André, você falou que você tá na FENG e vocês têm esses programas de sócio-torcedor. E como que é hoje esse desafio de manter o torcedor próximo, manter paixão, métrica, a atenção tá totalmente fragmentada, a pessoa tá assistindo o jogo. Sim. Eu fui no jogo outro dia, a quantidade de gente assistindo o jogo com o celular na mão, assim, inacreditável. Eu falei, caraca, até no estádio a gente tá chegou nessa fase. Loucamente, na verdade, né, no estádio. Isso, inclusive, é uma discussão de torcedor raiz, torcedor Nutella, o cara que não tá gritando porque tá olhando o celular. Que tá com radinho. Eu ia ao Maracanã com meu pai ouvindo radinho e a gente ficava ali ouvindo Rádio Globo enquanto via o jogo. Hoje em dia é celular e selfie, story, enfim, né? Tipo, as coisas mudaram muito. Cara, essa é uma boa pergunta, porque assim, os clubes, isso está mudando, né? A gente está, assim, eu falei que eu comecei a trabalhar em 2013 com isso, eu acho que mais ou menos coincide com um ciclo de aceleração de profissionalização do mercado. Que teve, assim, ia até a Copa do Mundo aqui, começou a ter uns investimentos maiores o direito de TV começou a custar mais caro, então no que começou a custar mais caro, a Globo começou a cobrar mais da qualidade do espetáculo, então, né, de luz no estádio, campo, protocolo, etc, isso deu uma mudada. Comprimento de horários, né, tudo mais. Antigamente, cara, eu entrei em campo no Maracanã quando eu era criança. Entravam 40 mil crianças junto com o time, cada jogador dando mão para 3 ou 4, a gente saía correndo pelo campo, fiquei chutando uma bola no Maracanã com meu irmão, o juiz esperando para começar. Isso não acontece hoje mais. em dia não, tudo tem um protocolo. Começou a ter, cara, Adidas e Nike entraram botando muito mais dinheiro do que se botava antes, e aí, cara, agora eu tenho que vender camisa, né? Antes era baratinho, só aparecer minha marca era bom. Passou a ter um cara de uma empresa dessa dentro do marketing do clube. A Ambev entrou patrocinando quase todo mundo, lá atrás fez uma coisa que só botou um cara dentro de... Então assim, começou a ter uma cobrança externa que fez os clubes irem se profissionalizando. Agora, a cultura que existia e que ainda tem um tanto as pessoas acham que o torcedor de futebol simplesmente sabe do que o clube está fazendo. Então assim, vai vender ingresso, o que o clube faz? Ele anuncia, vai abrir dia tal, esses aqui são os preços e espera. Sim. Né? Basicamente isso. Cara, o Rock in Rio, que é um Rock in Rio, ele bota uma porcaria numa uma guitarra campanha gigantesca, assim, na beira da lagoa, a mídia para tudo que é lá. Todo mundo sabe que vai esgotar o ingresso do Rock in Rio desde sempre. Eles estão lá disputando com todo o resto, como vocês falam. Né? E o clube de futebol, ele ainda ele acredita que o torcedor simplesmente sabe. Hoje em dia, pelo menos, tem né? Hoje em dia já é um bom tempo, mas tem as redes sociais e tal, eles usam seus canais orgânicos ali e acham que tá bom. Eu acho que pelo menos saber usar os canais orgânicos é uma coisa que a gente está ali junto para tentar usar para o negócio, porque às vezes cai numa coisa muito do engajamento pelo engajamento e, cara, tá bom, futebol é isso mesmo, mas a gente tenta estar do lado do clube para né, tipo, ajudar eles a pensar em como é que usa esse canhão de audiência que eles têm para gerar resultado e ter uma cabeça de que nem sempre é só por aí, só com orgânico, né? Tipo, cara, é isso, Rock in Rio gasta dinheiro em mídia. Coca-Cola gasta dinheiro em mídia. As coisas que você acha que se vendem sozinhas, elas não se vendem sozinhas. Então, é isso, o cara do clube acha que o torcedor simplesmente sabe que horas que você vai jogar. Cara, não sabe. Não sabe. Assim, hoje em dia tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, 7h30, 8h30, 9h30, passa na Amazon Prime, na Globo, no Cazé TV, não sei o quê. Não sabe. Então, assim, quando a gente começou, a gente teve uma experiência de fazer mídia paga para vender ingresso, o percentual de gente que comprava ingresso para jogo que era impactado por campanha era bastante alto. Sente que às vezes o cara... Ih, gente, tem jogo amanhã. É 9h30, olha que dá para ir, hein, Glauco, vamos?
Se você não fizer isso, quem vai entrar na frente do cara é a série da Netflix. Exato. Né? Porque Tipo, você tá concorrendo com... É o seu share of time, né, para usar expressões em inglês meio... É o teu tempo, é o teu bolso, entendeu? Que não é infinito. Por mais que você seja Flamengo, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, a tua mulher quer ver outra coisa, o teu amigo fez um outro convite, se você não entrar ali no momento, então a gente tenta. A gente tem um pedaço que é tecnologia, que desenvolve sistema e tal, mas o meu time de negócio, a função é basicamente essa, pensando em como é que ajuda o clube a dar resultados, tanto usando os canais orgânicos dele, quanto para disputar essa atenção, porque é isso, é disputada mesmo. São diferentes telas, diferentes opções, né? E você falou uma coisa legal, né? Que o futebol, o esporte, no geral, né? Tem já essa coisa natural do engajamento, né? Os fãs Sim. enlouquecidos e tal, mas eles precisam de informações, precisam ser lembrados. E você trabalhou muito tempo no Flamengo. E aí eu queria saber o que isso, né? Que é uma torcida maravilhosa, maior torcida do Brasil. O que isso te ensinou ali, que você, né, falou que não foi fácil aquele início, sobre retenção, sobre CRM, sobre engajamento, que hoje você usa muito Sim. na FENG, né? E muito com os sócios torcedores. Cara, quando eu comecei a trabalhar, eu diria que o mato era muito alto. Assim, hoje em dia, muito menos, como estão muito mais... Flamengo, então... Mas todos, assim, têm muito mais conhecimento e muito mais. E eu vinha de um background de trabalhar com marketing digital por 10 anos. Então, assim, ali naquele momento, tudo que eu fazia era novidade. Tudo que eu fazia, assim, quase que literalmente, assim, mandar um e-mail dizendo compre. Uau. Ninguém fazia. E a cópia vem loucura. rápido, né? Você começa a se destacar. Então, assim, teve uma fase que era, assim, muito de construção de tudo. Inclusive de processos internos mesmo, enfim. Mas o que eu diria que eu aprendi e que é um conhecimento bem valioso que a gente tem, a FENG, como é que você reage rápido às coisas que acontecem. Vocês trabalham com um monte de coisas diferentes, mercados de várias naturezas. Cada um tem os seus ciclos de vendas, suas sazonalidades, né? Tipo, você tá no varejo, você sabe que Dia das Mães vai ser importante pra caramba, dependendo do que for o Dia das Crianças, outro não sei o quê. Tem outros que tem coisas mais incontroláveis. A gente trabalha com a Ambev como cliente. Cara, se faz sol, ele vai vender mais. Se faz frio, não vai vender. Assim, e é isso aí, entendeu? Tipo, não adianta. Chega no final e fala, não bateu a meta. Por que não bateu? Porque a temperatura esse ano, o verão foi 5 graus mais frio. E isso está totalmente fora do controle. No nosso caso, com futebol, eu tenho jogo vou falar quarta domingo, mas 2 vezes por semana. Sim. Qualquer coisa pode acontecer no jogo, aquilo está totalmente fora do seu controle. E o meu resultado é totalmente dependente daquilo. Então, assim, e volta e meia tem uns papos assim, de clientes e tal, como é que a gente quer descolar o resultado do produto do resultado de campo. Esse é o sonho de todo mundo. Cara, eu quero vender independente do campo. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Não vai rolar. Isso não vai acontecer. O nosso trabalho cara, quando ganhar, eu quero vender para burro. Quando perder, eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas às vezes é mais importante até o que eu faço quando ganha, que é quando eles acham que não precisa, que é quando ganha, vende sozinho, mais ou menos. Claro que vai vender mais. Claro. Mas se você fizer alguma coisa, em vez de 15, vai vender 30. Se você não vendeu aqueles 30 ali, perdeu, cara. E quando perder, vai ser muito mais difícil depois. Passou, o cara ia comprar naquela hora, mas era no momento daquela abertura de venda de ingresso. Que ele era sócio por causa da prioridade para aquele jogo. Acabou aquela onda de prioridade, acabou o gancho. Aí ele vai pensar, pode ser que daqui a 2 semanas, um mês. Então, assim, é o momento. Então, se aprender a estar ligado e o que você faz para reagir rápido, o que você tem que ter preparado antes, o que você tem que ficar de olho, porque não adianta preparar antes, porque tem que não sei o quê, e aprender a se desapegar e jogar coisa fora. Que a gente se prepara para muita coisa e que a bola, em vez de bater na trave, entrar, bateu e foi para fora e perdeu, são bases imensas, né, assim, de torcedores. Então acho que o que a gente aprendeu mais, assim, eu acho que provavelmente isso seria, até fazendo a comparação do lance da cerveja. Cara, no dia de sol, você tem que estar com a tua força de venda, a distribuição tem que ter funcionado, a cerveja tem que estar no bar, tem que estar na gôndola, você tem que estar mais na frente do que a cerveja do concorrente, porque na hora que fizer sol, o cara vai comprar. Acabou o sol, perdeu, cara. A cerveja que ele não bebeu no domingo, ele não vai beber mais.
Ele pode ser que ele beba outra no domingo que vem, mas não vai beber o dobro do domingo que vem, porque ele não bebeu nesse domingo. Então, assim, eu acho que isso provavelmente ajudaria em outros mercados, mas do jeito que é futebol, que é essa coisa de reação. E isso acaba tendo um drive que influencia quem trabalha no clube. Assim, tudo acaba que o ciclo é muito curto. Você está tão pegado com o jogo, até por questões operacionais, assim, tem tanta coisa que acontece em torno daquilo, que é realmente difícil você pensar um pouquinho mais na frente. Então, porque você é atropelado o tempo todo e as coisas mudam o tempo todo. Então, esse é outro aprendizado, cara, como é que a gente consegue manter a cabeça fora, né, o pescoço fora da água, para com tudo isso aqui acontecendo, eu ainda estar olhando no horizonte de meses para frente, porque tem coisas que, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer coisas de uma hora para outra, tem coisas que não dá para fazer de uma hora para outra. Então, assim, vai ter uma semifinal de Libertadores, sei lá, vamos pensar uma coisa que seja muito importante, que eu nem sei se vai acontecer. Mas se acontecer, eu quero botar um negócio grandão no ar. Não adianta eu querer esperar classificar para começar a fazer. Eu tenho que começar a planejar 3 meses antes. Agora a gente está no momento que, né, Copa do Mundo, o calendário todo para do futebol brasileiro. Eu estou falando disso há 2 meses com os clubes. Olha, não é nem o que eu vou fazer na parada, que a gente até planejou alguma coisa, mas eu já sei que a atenção vai estar em outros lugares. A gente vai fazer umas coisas legais e tal. Mas olha, na hora que voltar, vai estar todo mundo com saudade. Vai estar começando oitavas de final de Libertadores, Copa do Brasil Sul-Americana. Ninguém vai estar puto com o time, porque você está 40 dias sem perder. Ninguém nem lembra. Vai Obrigado, todo... Vasco. Esse é o momento que a gente tem que acelerar pra caramba. Se eu resolver começar a fazer isso uma semana... Enfim, esse até é mais previsível e não tem um jogo que interfere no meio do caminho. Mas é isso. Como é que a gente, no meio de tanta coisa que acontece, continua olhando para frente para se planejar, porque a gente precisa de tempo para fazer. Né? Não, e assim, parece óbvio, mas é uma aula isso tudo que você falou, e assim, é muita coisa que tem que estar planejada. O case da Panini, né, das figurinhas. Não, a gente consegue trazer isso para e-commerce, para vários outros mercados, né? Não é só... A gente lembra os nossos clientes todo dia, praticamente, dessas coisas. Você vê que bonito que a Panini, as coisas imprevisíveis do futebol. Não existe figurinha do Neymar. Pois é. Eles tiveram que pensar lá atrás. E ficaram até o último minuto para decidir isso, né? Assim, é complicado mesmo. Maior período de arrecadação da empresa, né? E decidir a figurinha ficar lá travando o lançamento por causa da escalação. Pois é. André, várias histórias boas, bonitas, mas eu quero saber o que deu B.O. Então a gente tem o quadro aqui que é o Momento Saia Justa, é o favorito dos nossos ouvintes. Então a gente quer saber algum problema que deu e você resolveu ou não resolveu, contornou ou não contornou. A gente teve o episódio do Paulo, que falamos muito de futebol em algum momento, ele perdeu um pênalti, então já dei um spoiler aqui. O Paulo foi o segundo episódio dessa temporada, não lembro o número. Vai lá, volta lá, assiste. 75, episódio 75. Boa, Camila. E aí, queria saber de você, qual que é o seu momento saia justa? Pode ter sido recente, pode ter sido antigo, qual que é aquele que te marcou? Cara, como eu falei, a gente fez muita coisa que jogou fora, então tem várias frustrações de coisas que a gente planejou, que ou jogou fora, ou no final o resultado não foi. Não é nem que deu errado, que a gente... Deu errado que estava fora do meu controle. O desgraçado do lateral foi expulso com 15 minutos, ele perdeu. E a campanha que eu estava pronto para lançar na segunda-feira, enfim, deu ruim. Cara, teve um que a gente investiu para fazer um filme para televisão, para um clube. E a gente escolheu um jogador, falou, vamos gravar na parada, na data FIFA, que o time vai estar parado, consegue. Aí o técnico pegou e convocou o jogador. E a gente ele não tinha agenda. Lógico, ele foi pra seleção. O cara não era convocado nunca, convocaram. Aí a gente, quem que bota agora? Não, vamos pegar o fulano, que a torcida gosta da base, não sei o quê. Porque sempre tem esse medo também, que você escolher o jogador, e se o jogador faz uma besteira, e aí, enfim. Sim, tem cara, é isso, a gente gravou, o cara tinha feito gol de título antes e tal, tudo bem. A gente ia lançar o negócio no dia que ficou pronto, mostrou pro cliente, aprovado, não sei o quê, o clube foi eliminado porque o cara perdeu um pênalti na disputa e a gente teve que jogar fora. Então, assim, esse tipo de coisa acontece. Não agora, era o Paulinho. Não foi o Paulo. Agora, um que a gente fez e deu realmente repercussão da torcida por algo que a gente fez, foi recente, lá no Chile, que a gente estamos se preparando para lançar o primeiro programa de membresia, como eles falam em espanhol, para lá o que é o membership, né? Na Europa é membership, aqui é sócio, né? Sócio torcedor. Na América Latina aí depende, porque se você é sócio do clube mesmo, o cara que vota, você é um sócio.
O do caso da Laú, não, ele não é sócio, ele vai ser só um membro e é um programa de membresia. E eles nunca tiveram, a gente vai lançar isso lá e tal. Um projeto bem, bem legal, porque é um negócio totalmente novo, do zero. A gente não tem E é um clube grande. grande. Laú e Colo-Colo são os dois Sim, principais lá, e aí tem a Católica um pouquinho abaixo. E eles têm uma coisa lá que é até semelhante com a gente, que eles têm... Laú é uma... Tanto Laú quanto o Colo-Colo são empresas que administram o futebol, como são as SAFs aqui. E no caso do... Pelo que eu ouvi do Colo-Colo também, mas a torcida tem uma relação conflituosa com isso. Eles acham que a empresa, a relação é só comercial, só querem o meu dinheiro, não brigam pelo que a torcida quer, enfim, tem um... E a gente foi lá fazer grupo de discussão com o torcedor para né, ouvir dos caras aí, e tal. Olha, pesquisa, que legal. Olha a só. gente faz, A gente sempre fala vai muito começar aqui. pesquisa, grupo de discussão. Eu não sei fazer sem. Assim, a gente acha que Mas sabe, mas imagino não, que não tem um monte de sabe. cliente que você tem que convencer da importância disso. Cara, eu vou te dizer que até que tem momentos que sim, mas a maioria não. Porque eles acham que é legal que exista e ninguém nunca tinha feito. O normal é isso. É bem comum que a gente faça pela primeira vez. Pô, é o máximo. E a gente o cliente adora, né? Que ouve. E a gente nem é um instituto de pesquisa, assim, mas a gente aprendeu a fazer específico futebol e tal, com os recursos que a gente consegue ter. Nunca vai ter um orçamento específico para isso, mas a gente, cara, eu preciso do dado, senão eu não vou desenhar um produto bom, uma campanha boa. E a gente foi lá, a gente ouviu isso, e a gente estava fazendo ao mesmo tempo um grupo de discussão e aprovando questionário de pesquisa online, porque a gente ia fazer os dois. Anota, que é importante fazer os dois. Não é só quali, não é só quali. E aí a ordem até tem vantagens em fazer um antes ou depois, né? Tipo, se eu faço o primeiro grupo de discussão, vai sair coisas que eu vou testar quantitativamente na outra. Em outros eu já peguei, eu olho, tenho ideia, vou testar. Então, assim, tem vantagens e desvantagens. Fazer um antes ou depois, mas a gente normalmente faz os dois. E aí, na hora de aprovar o questionário, a gente tinha uma pergunta que era assim, para o torcedor, se você estaria disposto a contribuir mensalmente com valor para deixar o teu clube mais forte dentro de campo. Que é uma pergunta que a gente faz sempre, que é para testar. Assim, ser sócio é um bom pedaço da história, é o pertencimento, é a afirmação da tua identidade, é o orgulho de fazer parte daquilo ali, etc., e fortalecer o clube, e é muito como que a campanha seja sobre isso. E a gente testa para ver o quanto que isso é aderente ou não é para aquela torcida. Que tem torcidas que desconfiam mais da diretoria e isso não pega, tem torcida que não. Então, como é que a gente pesa isso na hora de falar do que é tangível e o que é intangível? E a gente teve que reescrever essa pergunta umas 3, 4 vezes, porque as pessoas do clube falaram, olha, esse assunto é delicado aqui, eu acho bom perguntar, mas veja bem e tal. Né? Porque, cara, tá bom assim, na quinta versão. No que publicou, efetivamente saiu num portal lá. Laú faz pergunta insólita aos seus torcedores. Então, eles já sabiam que era delicado mesmo. Era delicado, a gente sabia que era, mas eu não imaginava que ele... Cara, e foi uma coisa assim, o torcedor queria tanto ser escutado que em 40 minutos, 4 mil respostas, sei lá. A amostra já estava boa. Assim, foi uma participação super boa, que eu achava que ia ser, porque a gente ouviu no grupo de discussão que eles... Cara, a gente quer ser mais escutado, e aí o tema da pesquisa era justamente por isso, era Laú quer te escutar e tal. Super participação, mas alguém pescou isso no meio, botou numa manchete. A gente teve que tirar do ar a pesquisa. Porque dentro do clube deu assim, tá dando ruim, já tá no Twitter alguém falando, já tá não sei o quê. Tira. A gente teve que tirar do ar a pesquisa inteira. Mas pelo menos já tinha os números. Já tinha. Não, quando a gente tirou já tinha 5 mil e tantas. Ótimo. Eu falei, cara, beleza, já dá para analisar, menos mal. Fiquei, que saco, a primeira coisa que a gente tá fazendo com eles não era para ter uma repercussão, mas foi um super um aprendizado. A gente, assim... 2 coisas até. Uma é, cara, realmente isso aqui é delicado. A gente, na hora de fazer a nossa campanha, vai ter que tomar um cuidado com essa mensagem. Mas eu não preciso... Assim, mas deixa ela guardadinha e não joga fora. Porque, por incrível que pareça, com todo esse negócio, quase metade das pessoas disseram que dariam dinheiro. Só para ajudar o clube. Então, assim, deu uma repercussão enorme. Mas, cara, quando o clube viu isso, ele até falou, o pior é que tem. Eu não posso fazer uma campanha baseada nisso, que alguém vai pegar, vai gerar um hate. Não pode ser o principal. Se eu visse só a pergunta, a resposta fala assim, cara, não é o principal, mas eu posso usar isso aqui como argumento secundário em algumas peças e tal. Agora eu não vou fazer, porque eu já vi a repercussão que dá. Mas deixa guardado, vamos sentir a temperatura da água, porque tem gente. Assim, a gente vai ter que descobrir como é que é
qual é o tom, qual é a maneira, qual é o canal para usar. Pô, um Isso saia é- justa que virou matéria Não, negativa. e isso é não. muito legal, que normalmente o saia justa gera um aprendizado para quem estava ali envolvido muito grande, né? Ninguém esquece o seu Cara, próprio saia justa, assim. E futebol, se eu tô falando, agora tô lembrando de coisa. Quando você trabalha em clube, e eu falava isso, eu trabalhei no Telecine e fui pro Flamengo. Na época, o site do Telecine tinha mais audiência que o do Flamengo. Eu tinha um orçamento direito no Telecine que não tinha do Flamengo. As redes sociais do Telecine eram mais seguidas que o do Flamengo. As coisas mudaram bastante, né? Enfim, até porque o mercado de TV por assinatura, streaming, todo mudou. Mas assim, em tudo, o faturamento do Telecine era maior do que o do Flamengo na época. Em tudo que eu olhasse, qual era a diferença? Tem um setorista de cada jornal, de cada portal cobrindo a minha empresa. Se eu tiver uma ideia para uma campanha do Telecine, eu tô doido para que falem dela. Assim, tem que fazer um trabalho super ativo. O do clube, meu irmão, qualquer coisa, falar. Assim, e aí se foi erro, então cara, sei lá, imprimimos um negócio, foi para a banca, tinha um erro de digitação. Virou uma pandemia dentro do clube isso, sabe? Porque a imprensa vai falar, porque as redes sociais, porque eu não sei o que lá. Cada coisinha, um post que tem, pegou um pouquinho errado. Isso, graças a Deus, nunca foi comigo. Mas a repercussão tudo fica muito grande, né? Porque você lida com paixões, né? E a equipe interna fica estressada. Assim, você acaba muito do que você planeja, é muito guiado por como é que isso vai repercutir, o que o pessoal já está dizendo. Então, tem coisas que você sabe que vai dar certo, mas que tem aquela galera reclamona de rede social que está falando. Então, é um... Haters gonna hate. Eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Que é essa diferença, né? Você trabalhou no clube e agora na FENG. E aí tem uma diferença muito grande, né? Imagino, de equipe, de atuação, isso que você estava falando, né? Qualquer coisa que fizesse, já tem gente cobrindo. E como é agora fazendo com uma outra equipe, essa diferença de trabalhar internamente em um clube e prestando serviço? Assim, tem duas coisas. Uma é, como eu estou lidando com vários clubes, emocionalmente, para mim, a coisa dá uma diluída. Porque quando você está trabalhando com um cliente só... E eu tive isso, inclusive, na Golden Gold, quando eu comecei, porque eu fui para cuidar do projeto Flamengo e depois entrou o Botafogo. Eram esses dois aqui. Você vive aquilo o tempo inteiro, respira. Cara, o jogo era muito importante. O que acontecia mudava muito a minha vida. Mas seu muito humor, mesmo. seu dia, sua noite. Era Cara, eu me sobre lembro levar pro coração ou não, né? Cara, Cada teve problema. uma noite que o Flamengo foi eliminado de uma Libertadores, de um jeito vexatório, como era naquela época. Não foi Cabanhas, porque Cabanhas é anterior ainda. Acho que foi pro Leão do México, se eu não me engano. E eu saí assim, cara, que coisa dos infernos isso, né? Tipo... E aí eu lembrei que o Botafogo, tava com a cabeça cheia, e o Botafogo tava jogando, começou depois, mas tava colando o jogo, era River Plate, sei lá. Mas vamos lá, tem o Botafogo. Aí eu passei na frente do bar, que tava na televisão ali, 3-0 River Plate. Falei, cara, não é possível isso. O negócio pesava muito. Então, assim, hoje em dia, como a gente tem muita gente, muito clube, lógico que pesa. Assim, eu sinto a dor do cliente pra caramba, a gente pensa, reage e tal. Mas o tempo inteiro um tá ganhando e um tá perdendo. Né? Agora eu tenho uma sexta que é isso. Assim, então a gente tá... Isso dá uma diluída. A gente aprende com mais exemplos, né? Facilita. Então, a gente acaba que faz o papel pro cliente de, cara, quem é que tá olhando em volta? Porque você, no clube, você tá... Né, tanta coisa que você tá muito ali dentro. A gente consegue trazer coisas dos outros. A gente é o cara. Muito o que a gente vive na consultoria. É né? total. Tipo, você tá com a é cabeça total. Eu buraco, acho que é bem relacionável, assim. Cara, nos clubes muda muita gente e a gente permanece por mais tempo. Então a gente, de certo, eu sou meio guardião do histórico. Olha, isso já aconteceu. Já testamos isso. Já foi feito, isso daqui e tal. Então, assim, legal. Tem algumas diferenças. Agora, por outro lado, eu tenho que, para o meu time que nunca trabalhou em clube, que boa parte não trabalhou, eu tenho que explicar bastante. Que às vezes assim, cara, por que eles estão fazendo isso? Por que eles agem desse jeito? Cara, deixa eu te contar como é que é. Já estive Porque lá dentro. realmente, é um turbilhão, assim, né? cara, é um turbilhão. Isso das redes sociais, então, é uma super. pressão, A governança né? de clube. Então, eu acho que você combina. O clube também tem muito para ensinar pra gente. E se aprender a ouvir, aliás, para a vida, né? Não só no trabalho, mas ouvir antes de falar, ouvir sem estar já pensando no que você vai falar, ouvir mesmo. Faz muita diferença. Então, isso também é um aprendizado interno, porque precisa ouvir o que os caras estão dizendo. Porque muitas vezes parece meio maluquice, mas, cara, sempre tem alguma razão. Ninguém é tão doido assim, né? E realmente é diferente trabalhar dentro. Ouvir, né?
Ouvi de verdade. A gente... Não, e acho engraçado também, né? Que, tipo, você tem o seu gosto, sua torcida, né? E tal, e tem o trabalho. Então, né? Em alguns momentos tem o André torcedor, mas imagino que a maior parte é o André que tá trabalhando, né? Assim. Não, total. Assim, na real, eu acho torcida de futebol... A parte mais legal do meu trabalho é esse início de projeto, quando faz pesquisa e grupo de discussão e ouve, né? Tipo, também. Eu gosto de liderar grupo de discussão mesmo. Então, 15 torcedores falando, ouve como é que é, não sei o que e tal. Você entender o que é de cada um. Torcida de futebol é muito interessante. Assim, eu vejo a graça de cada uma. Assim, a torcida do Vasco é... maníaca. Não, é muito interessante. Já fiz alguns grupos. Resiliente. Eu, vascaíno, não desisti do Vasco. Cara, vou desistir de você, cliente, doido. Enfim, hoje em dia eu faço pouquíssimo isso. Tenho um time mas já escrevi manifesto para torcidas de clubes diferentes. E na hora que você... Cara, como fez a pesquisa, como ouviu, como não sei o quê, na hora que escreve, o cara do clube ouve e fala, puta, pegou na veia. É muito legal. Então, assim, eu passei a ver a graça de todas. Eu já era um torcedor, nunca fui de encher o saco dos outros. Não tem, a não ser em momentos muito específicos. Né, mais ou menos. Em rede social tá na moda pra caramba. Homens, essa paixão enlouquecedora. Em rede social tá muito na moda. E essa coisa agressiva, né? De amo, matar ou morrer. Não, isso não tem. Mas assim, eu tinha amigo... Quando você tá na escola, então, cara, intervalo de jogo tá perdendo, o cara ligava pra encher o saco. Cara. Não, na brincadeira é legal. O problema é que, né, a gente sabe que não para na brincadeira. Sim. Mas e tem gente que leva muito pra Parece que tem uma coisa moral em você fazer uma coisa pro outro time. Eu já tive isso na minha equipe, inclusive. Gente que era muito torcedor de um time e que tinha problema pra fazer coisa pro rival. Cara, como se fosse um negócio imoral, entendeu? Eu estivesse fazendo uma coisa que vai frontalmente contra os meus valores. Cara, não é isso. O jogador que você é muito fã acabou de trocar de time. E assim, eu não quero diminuir, porque eu não faria isso jamais, diminuir a importância daquilo. Porque assim, realmente, a outra coisa legal é que a gente está mexendo com um negócio que faz parte da identidade da pessoa mesmo. E não é modo de dizer assim, beleza, assim, o cara que torce pro Real Madrid, tá aqui, torce pro Real Madrid, pro City, sei lá. Isso é uma outra relação. E, cara, tudo bem, tem o seu espaço. Eu gostava de NBA, torcer pro Lakers e tal, beleza. Sim. Mas para quem gosta de futebol, você ser Flamengo ou ser Vasco, isso muda profundamente quem você seria. Sim. Profundamente. Você é Vasco. Por que você é Vasco? Eu já nasci com esse carimbo. Eu tinha que ser Era família. Eu tinha que ser vascaíno e salgueirense, sou vascaíno e salgueirense. Normalmente é isso. Assim, às vezes não, vai ter um e tal, mas enfim, você é porque seu pai ou sua mãe, enfim, na sua família tinha... Meu pai era flamenguista, era um inferno em casa. Seu pai era flamenguista? Aham. Veja você. E salgueirense, mas olha a metade. Mas aí vamos sambista. lá. Porque você é Vasco, você deve ter ido a São Januário, Maracanã. Gente, eu sou Roberto por causa do Roberto Dinamite. Veja você. Já forte. Começa por aí. Mas imagina se ele é Roberto por causa do Dinamite e resolve não ser Vasco. Ele ia ser um outro storytelling. Cara, se ele for... O pai dele era Flamengo. Se ele fosse Flamengo, ele ia ter um monte de momento com o pai dele vendo o jogo. Ia ter memórias construídas em torno disso. A tua relação com teu pai seria outra, se teu pai gosta de futebol. Eu tenho uma memória maravilhosa. O dia que eu consegui convencer o meu pai a assistir um Vasco e Corinthians na Copa do Brasil. Que eu consegui cadeira na época do pré-Maracanã, que era aquelas cadeiras dos sócios e tal. E ele ficou emocionado quando o sentimento não pode parar, os sinalizadores. Ele olhou pra mim e falou, agora eu entendi, a torcida é muito bonita. Pra mim ali acabou. Se você fosse Flamengo, esse momento não existiria. Você teria um outro... Você ia para outro lugar. Sim. Normalmente aí você é Vasco. Provavelmente na escola você tinha uns amigos que eram vascaínos também, que era com quem você conversava de futebol. Sim. Se você fosse Botafogo, você ia ter uns amigos botafoguenses, aqueles vascaínos não iam ser tão amigos assim. Não ia receber uma mensagem, né? E o Vasco? Como é que tá? Os amigos mandam. Ué. O teu grupo de WhatsApp, você deve ter uns grupos vascaínos para falar. O teu grupo ia ser com outras pessoas. Quando você... Aí você vai ter filho, você provavelmente tem filho, você vai dar a camisa do Vasco e etc. Aí se teu filho resolvesse não ser Vasco, já ia mudar a tua relação com teu filho. Então assim, isso realmente é parte da identidade. É importante, mesmo. É um negócio assim. Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade de lidar com isso, porque é uma coisa que é isso, diz sobre a pessoa. E aí a pessoa internaliza os valores, né? Se o cara é fluminense, ele internaliza os valores que vem do Fluminense, que é o guerreiro e que né, tem todo o vascaíno, tem a coisa super, né,
combate ao racismo lá de É trás. muito forte, é muito, né? E a muito coisa vivido, né? da barreira do Vasco, que tem uma conexão com o popular, Muito forte. que é da identidade do Vasco. Não que o Flamengo não tenha, mas o Flamengo ele já joga isso para outro lugar, que é, cara, o Flamengo é todo mundo. Né? É o rico, é o pobre, é o do Amazonas, é o do não sei o quê. O flamenguista ele já acredita que a maior torcida do mundo faz a diferença e eu sou parte disso daqui. Então, quando a gente se junta, a gente é capaz de qualquer coisa. Essa é uma crença poderosíssima. Se todo mundo se juntar na mesma direção, pensando, a gente consegue qualquer coisa. Isso é a identidade do Flamengo. Então, assim, cada torcida tem uma sua coisa. Então, isso É muito forte. E eu passei a ver a graça disso, entendeu? Então, assim, tem o meu lado torcedor? Tem, porque todo mundo que trabalha no futebol tem seu lado torcedor. Os jogadores têm, todos têm. Legal. Mas eu acho muito bonito, assim, de verdade. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Eu me emocionei pelos meus amigos tricolores, meu padrinho. Eu fiquei feliz. Paulinho, beijo, Paulinho. Não, e é muito legal, né? Que isso que você falou é muito bonito mesmo, da paixão, né, das pessoas. E é uma coisa e que tem essa coisa de identidade, de identificação e de conexão, Cara, né? dá assim. senso de comunidade, dá pertencimento, isso te dá assim, eu acho super importante. Outras coisas na vida dão isso. A gente toca, a gente tá em bloco de carnaval. Porra, dá uma puta na comunidade aquilo ali, te dá um sentido de vida. Então, assim, fã dos Beatles. Você já foi pro show do Paul McCartney? Aquele monte de pai levando criança. Os dois de camisa dos Beatles e vão levantar a plaquinha do Nananá na hora de Hey Jude. O que é aquilo ali? Eu Telecine, eu via fã-clube de Crepúsculo. Meu irmão, acho que é o mais perto que eu cheguei de futebol, de sentimento. Essas coisas que geram pertencimento, isso é muito relevante. Eu tenho uma história engraçada. Eu morei fora e aí eu fui à Rússia antes da Copa, que eu acho que a Copa ali marcou bastante o país. E aí os russos, me pareceram, né? Eu fui para Moscou e para São Petersburgo, que eles não estavam tão acostumados com turistas, né? Então é uma Europa diferente. Ainda mais o brasileiro. E aí eu tava lá. E aí eu tava com uns amigos, tal, a gente tava num metrô lindíssimo em Moscou, conversando, e aí chegou uma pessoa, isso devia ser tipo 8 da manhã. A pessoa cheirava vodka. E aí ele viu a gente conversando em português, ele virou e falou, Copa, Mundial, Neymar. Ele falou em português. E eu tinha lido uma dica antes de ir pra Rússia que muita gente não fala inglês e que é melhor você tentar falar em português do que ficar tentando ali o inglês. Acho que tem, não sei direito, mas tem uma sonoridade parecida no português e tal. E aí ele começou a falar essas palavras e aí eu fiquei tipo assim, cara, o futebol que é capaz de fazer isso, né? E como ser brasileiro também no mundo faz uma diferença. A construção da imagem de Brasil no mundo passa por futebol, e especificamente pelo Pelé, loucamente. Ele falou Pelé também. Loucamente. É porque o Neymar assim, também o Pelé tava, né? morreu, se você parar pra pensar, a imagem do terceiro mundo, na real, né? Tipo, Pelé e Bob Marley, assim. Eles projetaram uma imagem de astro global. E preto, né? Tipo, jogando com aquela camisa branca do Santos, depois amarela. Assim, a construção de imagem do Brasil passa por isso. Então, assim, não é um assunto qualquer. Então, você entender a importância é a primeira. E aí você entende as técnicas, como é que você mexe com isso. De um jeito que seja bacana. Né? Boa. E André, voltando, a gente tá falando muito de paixões aqui e tal, e você precisa ter muitos momentos business, principalmente aí quando você tá falando com os clientes e tal. E muito do seu trabalho é buscar crescimento dessa base de sócios torcedores e tal. Como que você pega essas experiências anteriores, experiências novas, para equilibrar esse marketing mix aí? Tipo, cara, é CRM, é orgânico, é mídia paga. Sim. Como que você faz essa salada mista aí? Cara, realmente é uma questão de você juntar. Porque tem coisas que são técnicas, né? De conhecer canal, conhecer lógica de funil de conversão, conhecer que servem para qualquer coisa. E como é que você combina isso com o que é particular do teu produto. Eu acho que, enfim, isso é para qualquer... O nosso particular, especificamente, é essa coisa da reação, né, da dependência de um negócio que está fora do teu controle e que acontece 2 vezes por semana. Mas, independente disso, cara, eu tenho que pensar em campanha de topo, meio, fundo de funil, eu tenho que pensar em qual canal que serve para cada uma, qual é o argumento que serve em cada etapa da conversão, quais são as ferramentas, como é que eu automatizo jornada, né, pelos canais que funcionam, como é que se controla de CPA, como é que você... Enfim, tudo isso tem que funcionar. Agora a gente está no momento que a IA está chegando e mudando muito as coisas. Né? Então assim, a gente está num momento do nosso mercado que é interessante, que os clubes estão mais preocupados em construir base de dados.
que é uma coisa que a gente fala há muito tempo e era difícil porque as bases elas estavam muito pulverizadas, né? Quem compra ingresso tá com a etiqueteira, quem é sócio tá com a FENG, quem compra no e-commerce tá com a não sei quem, e tem uma base em cada lugar e eu não sei que o cara que comprou camisa é o cara que comprou o ingresso. Isso agora a gente está num momento do mercado que está mudando. Assim, eu apresentei PowerPoint com esse slide explicando isso por anos e agora efetivamente está acontecendo. A gente está trabalhando com alguns clubes construindo essa base. Respondi uma pesquisa interminável do Vasco, não sei se você foi culpado, mas não, a pesquisa nem foi, mas poderia ser, mas a gente está construindo o Data Lake do Vasco também. Tá construindo, não, ele já está de pé, tá fazendo as integrações e tal, tem outra empresa que faz o single sign-on e tal. E só respondi porque era o Vasco. Se alguém me manda uma pesquisa de 20 minutos, tá de brincadeira. Futebol tem essa maravilha, né? Tipo, as pessoas elas fazem coisas pelo seu time que elas não fariam pela sorveteria, nem pela... né? Então, assim, tem essa vantagem. A gente agora está passando a ter bases de leads muito maiores, com uma quantidade de dado ali. Mas como é que eu faço para usar isso? Então, cara, tanto o machine learning, que é um pouco mais antigo, mas IA, ajudam muito em você pegar esse montão de dados e começar a fazer os modelos de propensão ali, de, cara, para quem que eu devia estar tentando vender sócio-torcedor quando? Com que mensagem? Né? Qual é a segmentação que faz sentido? Tem um certo ímpeto de querer fazer microsegmentações, de querer fazer, não, vamos mandar uma mensagem só para o cara que comprou deste setor nos últimos 4 jogos. Isso nem sempre faz sentido, porque dá trabalho de fazer a campanha. No final, cara, qual é o tamanho dessa base? 500 pessoas. Delta de Faz a conta, com uma taxa de abertura de 20, uma taxa de clique de 5, se for boa demais, uma taxa de conversão, você vai converter meia pessoa. Por que a gente está gastando esse tempo? Mas, de repente, daqui a pouco, com IA, isso vai fazer sentido que eu vou conseguir automatizar essa microsegmentação, a construção da campanha para essa microsegmentação. Então, assim, conhecer as ferramentas e entender, aplicar o porquê do teu produto naquilo. Porque eu acho que tem muito também de... eu gosto muito da história do comércio pelo porquê, né? De você entender, cara, o que move, qual é o sentido. Eu adoro. Qual é o sentido daquilo ali para a gente começar pegando, especialmente no topo de funil, né? Pegando pelo sentido, entender quais são as necessidades que você quer atender, né? O sentimento está vindo de que necessidade. Aí já vem de comunicação não violenta. Né? Quais são os sentimentos do cara? Eles são... Né? O gatilho está em que necessidade que está sendo atendida ou não está. A campanha que eu vou fazer é para falar do quê? Ele tem uma necessidade de pertencer, ele tem uma necessidade de reconhecimento, ele tem uma necessidade de utilidade. Qual é o gatilho que eu estou apertando aqui? Porque ele é mais adequado no meio de funil. No topo eu peguei ele pelo intangível. Então, assim, a gente... acho que são técnicas que servem para qualquer coisa, mas você vai aprendendo o sentimento do teu público e do teu produto. Né? Mas as técnicas estão aí. Eu acho que, assim... Tudo que funciona no futebol ele tem as particularidades disso. Tem um alcance orgânico que é maior, o cliente está mais disposto a responder pesquisas de 20 minutos. Até para quando for comparar resultado, é importante lembrar disso. Né? Cara, taxas de abertura. Outro dia, chegou uma pessoa, num dos clientes nossos, que vende telefonia e está construindo um departamento de CRM. Assim, estamos nesse momento, os clubes de futebol estão cada vez mais. Né, que bom, demorou, mas chegou. Sim, é isso. Está acontecendo ao longo do tempo e agora os maiores estão realmente montando estruturas importantes de coisas importantes. Em vez de telefonia, eu falava, por que vocês usam e-mail? Ninguém abre mais e-mail. Eu falei, deixa eu te mostrar a minha taxa de abertura de e-mail. Não, então continua usando. É muito doido. Porque... Que aqui funciona. Um e-mail do Vasco, o Vascaíno abre. Tem gente que quer comparar essas taxas, né? Tipo, a taxa do mercado. Cara, cada setor é muito diferente. Muda tudo. E a gente lida especificamente com... Não é só o que a gente faz, mas só se você der um produto de assinatura, que já tem as suas particularidades também. Sim, a recorrência, né? Se lidar com a lógica de recorrência, a lógica de por que o cara sai por causa do meio de pagamento. Então, assim, tem umas coisas que servem certamente para o Netflix, que servem para o Spotify, servem para o Premiere, serve aqui também. Então, se você entende, por exemplo, esse conhecimento, como é que funciona a adquirência, robô de cobrança, meio de pagamento, isso é a mesma coisa para todo mundo. O que vai fazer a diferença é qual é o argumento, qual é o momento que eu faço para o cara botar de novo o cartão de crédito dele que não passou. Que aí não é igual um stream de música e um sócio-torcedor de futebol, mas tem coisas que são iguais. Né? Exato. Eu queria chamar mais um quadro, que agora é você que vai decidir, que é o Pergunte aos Hosts. Você pode escolher uma pergunta para mim, uma para o Roberto, uma para os dois. Você que manda.
Cara, pode ser para os dois, porque, né, vocês estão juntos aí. Tipo, a gente falou pra caramba aqui, né, de coisas que importam, né, como o futebol importa muito pra pessoa. Eu comentei do Crepúsculo, quando tava no Telecine, parece brincadeira, mas era super sério, cara. Tipo assim, para aquelas pessoas ali, era importantíssimo. O que vocês lidaram, o que vocês sentiram que fazia muita diferença para quem tava na ponta, assim? Já teve algum projeto? Você diz de projeto da consultoria? Ou na vida profissional de vocês, assim, qual é o produto que vocês mexeram, produto, campanha, mensagem, que, cara, isso daqui é importante para as pessoas? Eu tenho um gravíssimo, que inclusive várias saias justas e várias saias largas na vida, que foi quando eu trabalhei numa exchange de criptomoedas. E aí você lida com dinheiro. Dinheiro é importante. E aí no que você lida com dinheiro, e ali acabava que você lidava com muitos sonhos, porque o Bitcoin estava numa alta absurda naquele período específico, e eu peguei um período de baixa absurda também. Então teve gente que vendeu carro, que vendeu casa para comprar Bitcoin, que pegou empréstimo, e aí o Bitcoin caiu, e aí a pessoa transfere aquela dor dela pro mensageiro, né? Pro banco ali, que no caso não era um banco, né? Mas pra corretora, do tipo assim, caraca, eu comprei a 40 mil, agora tá 20 mil, que foi o que a gente passou na época, isso tem 10 anos quase. Cara. Então você lida, enquanto você lida com uma paixão que é identitária da pessoa, ali você lida com uma aposta, né? Porque na época era muito lidado como uma aposta ainda, e algumas pessoas não se prepararam, não entenderam direito como lidar com aquele ativo, que é um ativo financeiro de risco, e muita gente se deu mal nessa história. Depois o Bitcoin bateu 300, 400, 500, 600 mil. Quem segurou naquela época, hoje em dia está muito feliz. Quem podia segurar, foi feliz. Mas eu passei por momentos muito complexos ali de decidir quando que você sobe uma campanha, como que você sobe, você fala ou não fala daquele assunto, porque o Bitcoin está em queda e a gente não tinha esse domínio. Então era um pouco o seu time tá tomando de goleada e a gente falando, gente, confia que uma hora vai voltar a ganhar. E voltou a ganhar. Mas demorou um ano, 2 anos. Então, você tem que lidar com uma resiliência financeira, para mim foi bem difícil. Nossa, esse... Cara, é justo. A gente tava falando no começo, você tava vendendo ali, você não tava vendendo cripto, você tá lidando com o sonho da pessoa que entrou naquilo ali, ela tá projetando o que vai acontecer com aquilo. Né? Tipo, na real, o teu produto... Ela quer um carro novo, ela quer... É a porta para né, para uma coisa que ela quer ter lá na frente, né, na vida dela, que tem outro significado. Né? Eu pensei em alguns, mas nada forte dessa forma. Pensei em viagem, trabalhei muito tempo com alugue temporada e é muito legal, porque eu conectei com pesquisa, né? E, assim, eu tô adorando, porque toda vez que eu encontro alguém que entende o valor de pesquisa e que gosta, eu acho muito bom, assim, porque eu realmente defendo e eu acho que a gente sempre aprende muita coisa. E no Alugue Temporada teve um processo de mudança de marca e a gente teve que fazer muita pesquisa e tal. Tinha algumas decisões que vinham dos Estados Unidos que a gente tinha que acatar, mas outras como adaptar para o Brasil, né? A melhor forma. E a gente fez uma pesquisa longa, né, tanto quali quanto quanti, com famílias e com especialistas. Inclusive o pediatra Daniel Becker, que é um pediatra maravilhoso, e foi muito importante, né, nessa pesquisa. E aí uma das coisas que a gente descobriu que eu achei fantástico e que eu acho que tem a ver com memória, com construção de memória que você estava falando, uma das principais memórias para as famílias estão ligadas à da criança, né? Principalmente quando é filho pequeno. Então, a primeira vez de um bebê na praia, talvez aqui pra gente do Rio isso é menos, né, marcante, mas se você não é de uma cidade de praia e você consegue alugar uma casa e você vê o seu bebê pela primeira vez na praia, isso marcou a família para sempre. E aí, assim, trabalhar para uma marca que estava presente nesse momento, assim, é de uma paixão muito bacana, assim, é uma paixão particular minha, né? Viagens e tal, sempre gostei. Mas foi uma descoberta muito legal. E aí teve uma família que era tinha 2 histórias muito engraçadas que eu lembro. Isso já tem bastante tempo, né? Foi pré-pandemia. A melhor memória que a criança falava foi que eles alugaram uma casa que tinha uma banheira. Então não era, tipo, de frente pra praia, com 1000 coisas a casa, e a criança gostou da banheira. Cara, isso é muito bom. E a outra foi que o pai fazia um hack, que a gente adora aqui falar de hacks. A casa também, super infraestrutura maravilhosa.
ele desconectou o final de semana inteiro a internet para a família ficar mais conectada e não ficar na internet quando estivesse dentro da casa. E aí hoje, tipo, a família agora sabe, os filhos já cresceram, mas ficou marcado como uma viagem que não tinha internet, sabe, assim. Então, é uma coisa que eu acho que mexe muito e que marca. E aí, sim, né, você vai lembrar disso para sempre, assim. Ó, e tem 2 episódios, tem o da Geórgia, da 7ª temporada, que ela fala muito da Luke temporada, e tem o da Juca dessa temporada que foi em vídeo, que também fala desse assunto. A gente fala dessa mudança de falar marca. de viagem, hein, moça? Ah, adoro. Parece até que tem um quadro com um mapa mundi, com pins atrás. Não, mas ó, gastronomia também é uma coisa que tem essa paixão. Eu cresci, né? Eu sou filha de uma cozinheira. Então, assim, sempre foi demonstração de amor através da comida. Acho que, sim, a arte tem muito a ver com isso também, né? Assim, de marcar muito essas paixões. São coisas que as pessoas têm de paixões e de coisas diferentes que mexem com a identidade, né? O lance do futebol é que pega muita gente ao mesmo tempo. Né? Acho que é mais massivo, de uma maneira né? meio visceral. Cara, especificamente a coisa de pai e filho. Mãe e filho, avô e filho, né? Mas essa coisa assim, os grupos de discussão que a gente faz sempre passam por isso. Assim. É muito raro uma torcida que não tenha... Que as histórias não sejam por isso e que alguém não fale que nem você. Não, quando eu nasci já tinha, não sei o quê. Já estava dado. Aí lembra do... Cara, um que foi muito interessante quando a gente fez da Portuguesa de Esportes de São Paulo. Porque a coisa do pai para filha, assim, é uma coisa muito da colônia portuguesa. Então, para eles, é como se o escudo do time fosse o emblema da tua família mesmo. Assim, a lembrança do teu avô que veio de Portugal, que não sei o quê. Então, assim, era uma coisa de uma identidade muito, muito profunda, assim. Então, acho que o futebol ele tem isso, mas as pessoas têm isso com música, com cinema, com gastronomia, com viagem, com, né, as coisas que você compartilha com alguém que é importante, que forma um laço, uma comunidade. A habilidade é sempre muito legal. Muito bom. Ô Camila, você tinha uma de AI aí pra fazer? Tenho, ele começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que é o nosso fio condutor da temporada, a gente sempre traz esse assunto porque estamos vivendo. Não tem como não falar sobre isso, né? Você falou como pode ajudar nessas microsegmentações e tal. E como que você vê a inteligência artificial para esse futuro do engajamento dos fãs, né? Assim. Tudo, né? Eu tive na semana passada em São Paulo para o São Paulo Innovation Week para falar disso. Estava numa mesa que era de AI e Big Data no futebol, com um cara que até trabalhou comigo, que hoje em dia está no departamento de futebol do Flamengo, sendo cientista de dados lá, gerente de dados no departamento de futebol. O outro era da Live Mode, né, que é uma empresa de mídia super importante, e eu estava lá também. Então, assim, realmente IA tá em tudo. Cara, e a gente está falando em IA, eu acho que o tempo que a gente economiza com a IA, eu estou gastando discutindo o que a gente vai fazer em seguida com IA, porque assim, virou um assunto onipresente. Para o nosso time de tecnologia mudou a vida completamente, né? Tipo assim, eles estão, o pessoal desenvolvedor, assim, as coisas que estavam no roadmap, que sabe Deus quando é que ia chegar, agora de repente, tipo, eu comento uma ideia, aí 15 minutos o cara me devolveu o protótipo. O que é isso? Né? Então, assim, a gente está, inclusive tem uma coisa para a Copa do Mundo que a gente planejou para os clubes, que é isso, está sendo possível porque a IA está possibilitando que as nossas ideias se tornem realidade de uma maneira mais rápida. Cara, mas assim, time de comunicação, produção de conteúdo, se acostumar com aquilo, ainda tem uma coisa assim, mas está muito na cara que é IA. Mas isso daqui a pouco vai deixar de ser um problema, entendeu? Tipo, isso é tipo quando reclamavam que o desenho está na cara que foi no computador, que não foi à mão. Tipo, cara, entendeu? O senso das pessoas de estética, do que é aceitado, do que não é, isso vai mudar porque está vindo do jeito que é. Acho que o importante é como é que você usa, que eu também já vejo muito uso ruim, em que, na verdade, está fazendo o que você já faria, só que mais ou menos, e beleza, mais rápido, mas no final não tá bom. Não adianta ser rápido e tá ruim. vindo mais coisas. Mas, cara, é difícil, é tão amplo isso, porque é isso, muda como é que você pesquisa, muda como é que você faz brainstorming, muda como é que você desenvolve, muda como é que você analisa dado, muda como é que tudo muda. E a gente vai descobrindo o que eu estou falando agora acho que o que eu estou tentando com o meu time, e não está tão bom quanto eu queria ainda, é exatamente o processo para a gente estar trocando a experiência o tempo inteiro de como é que você está usando, fiz isso aqui, para a gente estar se atualizando, porque eu não sei até onde que vai isso, né? Tipo, é cansativo até, né? Tipo,
Você nunca sabe. Você fica uma Tudo sensação que você muda, nunca você sabe. tá Você correndo atrás o tempo lê, todo. estuda sobre o assunto e nunca sabe, né? Tá sempre atrás. Entendeu? Então E essa coisa dos empregos, né? Assim, ninguém Vai sabe substituir direito. ou não vai substituir? Assim, o que vai acontecer, né? Assim, são assuntos que são cansativos, porque a coisa está cansativa no sentido realmente de esgotamento. Assim, o quanto você tem que lidar com isso e não tem muito como escapar. O que eu sinto pena, assim, eu acho que a gente, como sociedade, a gente falha quando você vê que assim, é uma tecnologia que é totalmente disruptiva, que todo mundo está vendo que assim, a natureza de todos os trabalhos está mudando. Médico, cara, assim, médico para mim é bem óbvio, aliás, o quanto que trabalho médico pode ser substituído por uma IA que não vai deixar de analisar um dado que às vezes o médico deixa. Entendeu? Tipo, é meio... mas você vai confiar num robô, precisa ter uma pessoa... Cara, eu tô confiando numa pessoa que falha também. Tudo é tão... E as decisões de para onde isso vai avançar, elas não são tomadas pensando no bem coletivo. Né? Tipo assim, ele é tomado pensando no valor da ação da empresa, no retorno em curto prazo do executivo que tem que ganhar bônus, não sei o quê. Eu acho isso assim, é uma derrota isso. É uma derrota. A gente está entrando nessa, assim, e tomara que dê certo no final. Mas ninguém está pensando como é que vai dar certo para todo mundo. Tá cada um pensando como é que o meu negócio, a minha ação, o meu bônus, a minha venda vai funcionar. E aí tem uns usos assim. O que o mundo ganha em na hora que eu abro o meu streaming de música, ele me botar uma banda de IA tocando música? Qual é o ganho para o mundo de eu, em vez de ter alguém tocando, escrevendo um negócio que significa alguma coisa para ele, que vai não sei o que lá, não, tem um robô analisando o que vai funcionar, ele vai lá e bota. De repente eu vou até gostar no final, mas assim, qual é o ganho para o mundo disso? Estamos gastando água, energia, tempo, gente, para desenvolver isso. Assim, cara, a gente podia estar pensando como é que resolve a mobilidade urbana, eficiência do sistema único de saúde. Para ele, você consegue imaginar assim. Soluções reais, a gente não tem uma estrutura da comunidade como um todo pensando, vamos lá, a gente tem uma parada aqui maneira pra cacete, como é que a gente faz para daqui para frente todo mundo ter cama, teto, 3 refeições por dia, água encanada, esgoto, tempo para lazer, que é o que não é? Todo mundo merece. Nunca tem o slide no final das apresentações de IA dizendo, e aí a IA vai fazer tudo, a gente vai poder ir para a praia. Nunca chega esse slide. Nunca chega. Sempre é o ganho da produtividade, o ganho não sei o quê. E beleza, assim, né? Todos nós estamos lidando com negócios, a gente vai olhar para isso daí, é o que... Mas eu acho uma derrota da gente como espécie. Como sociedade, né? Isso, sabe, assim. Não tem nenhum, e agora a gente vai ter eleição, não vai ter nenhum debate sobre isso. Pode acreditar, assim, não vai ter... A gente vai ter um monte de vídeo feito por IA, dizendo que o fulano disse coisa que ele não disse, que aconteceu coisa que não aconteceu. Se a eleição passada for ruim, se preparem. Daqui para frente. Vai ser brabo, a gente vai ter isso. Agora, debate de como é que a gente lida com IA, como país, como Estado. Não vai ter tenho certeza que não vai ter. Talvez apareça uma pergunta no final do debate, quando está todo mundo dormindo, para ver se faz um corte para espalhar, para não sei o quê. Então, assim, acho isso uma derrota. Ou a gente vai virar um grande galpão de data centers, né? Brasil, e assim, estão dizendo que é isso, na verdade, tem que trazer mais data centers. Eu não sei dizer se é... Assim, eu tenho que dizer que eu sou ignorante mesmo, não tenho nem opinião para dar sobre isso, mas isso é um debate que não existe. Quer dizer, não existe. Existe em alguma sala fechada que as pessoas estão lá decidindo tá raso, né? Por motivadores que a gente não sabe quais são, mas certamente ninguém está discutindo direito com a sociedade como é que a gente usa isso daqui para todo mundo ter cama, teto, 3 refeições, água quente, esgoto e poder ir para a praia. É só isso que eu queria. Assim, como é que isso ajuda em segurança pública? Você já viu alguma matéria, alguma coisa, falando? Eu não vi. Deve ter. Enfim, deve ter. Tomara que eu estou falando isso aqui, alguém vai mandar uma mensagem. Pô, como é que você não viu? Aí manda um paper gigante. Mandem pra gente. Eu gostaria. Eu acho que assim, está faltando como é que a gente usa isso para a gente, né, como espécie, como planeta, estarmos melhor. E não só como é que eu faço para vender mais caneca. Que beleza, vai vender uma caneca, vai fazer uma caneca. Legal, mas
E aí, né? É, muito bom. Ô, a gente podia terminar esse papo lá no La Paris. Tomando uma cerveja? O que vocês acham? Porque além disso tudo, o André é músico, não só músico de carnaval, né? Tem uma Músico- carreira músico aí de paralela. verdade, músico de verdade. Muito legal. Que É. passamos o episódio, não deu pra falar. Tinha tanto assunto, não falamos disso. É isso. Pois é, Bom, faz outro. Foi ótimo, né? Mano, vou ter que seguir o André pra conhecer um É pouquinho isso, mais, gente. Segue né? o André lá no LinkedIn. Seguir a Feng. André, obrigado pelo seu tempo. Obrigado Foi a vocês, ótimo o gostei. papo. Pô, terminamos com um assunto que tá borbulhando aqui. A gente poderia ficar mais um tempão trocando a ideia, mas valiosíssimo. Falamos de paixões, falamos de dados, de Não, muito AI, legal, de muito tudo. bom. Foi Que incrível. bom. E Obrigado. é isso, é legal falar de futebol e de paixões, muito bom aprender também com você. E diante dessa agenda aí atribulada, conseguiu, né, no meio de tudo isso, conseguiu aqui esse tempinho com a gente. Obrigada. Foi legal. Foi legal. ótimo. Obrigado pelo convite. Bom falar com vocês. Tamo junto, fora demais. Ô, Camila, faz a blogueiragem, eu esqueci. Então, gente, quem gostou também, sigam a gente, indiquem pros amigos, botem nos comentários o que acharam, indiquem que alguma coisa aqui que a gente falou errado ou que a gente não tá sabendo, contem pra Joga gente, tomate compartilhem. E é isso, obrigada. Valeu, galera. Valeu, André. Gente, até a próxima. Valeu!